Fala turma, começando mais um vlog aqui. Depois de falhar com vocês aí 2 semanas, nosso combinado era sair um vídeo por semana, mas enfim, com algumas coisas que vieram acontecendo e também pelo fato de eu não achar alguns momentos da semana tão interessantes, eu acabei não gravando. E como eu tava muito focado em basicamente organizar o comercial, tinha muita coisa nova acontecendo, muita coisa realmente para organizar, eu acabei não gravando e priorizando essas outras coisas que no momento era o que fazia mais sentido. Só que daí eu pensei, falhei na burrice, até porque a ideia era justamente gravar para vocês o dia a dia, gravar para vocês a rotina. Então era botar a câmera ali, deixar gravando e mostrando um pouco dos processos para vocês, né? Então nessa semana eu vou tentar recuperar isso e para as próximas tentar não usar isso como desculpa também. Mas basicamente foi isso. Agora eu tenho uma reunião daqui 10 minutinhos. Agora é 9h50, lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. 9h50. E daqui 10 minutinhos eu tenho uma reunião com o cliente já mesmo para alinhar. Hoje eu tenho que pegar a confirmação de fechamento, ver se o lead fecha com a gente. Proposta aí boa, aberta, uma proposta de 4.300 TCV. E enfim, tem muita coisa, muitos números dessa lousa aqui também mudaram, muita coisa aconteceu. Depois da reunião eu vou pegar, vou sentar e vou explicar para vocês também o porquê que eu não achei tão interessante, não, o que aconteceu. Teve coisa que a gente mostrou no primeiro vídeo que não deu certo, teve gente que chegou que já saiu, só chegou uma pessoa, então já sabem quem é. Mas enfim, é assim mesmo. O ciclo é rápido, a gente erra rápido, corrige rápido e tenta de novo. Então não tem problema. Mas basicamente é isso. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês, atualizo de toda a situação. O Felipe tá aqui também, ó, trabalhando, fazendo as coisas dele. E é isso. Estamos na ativa aqui ainda. Valeu! Turma, acabei a reunião aqui agora, coloquei uns trechinhos aí para vocês acompanhar, nada demais, era só alinhamento mesmo com o cliente que já está ativo na base. E vamos lá, deixa eu explicar para vocês um pouco do motivo de não ter saído conteúdo 2 semanas seguidas. Basicamente, o que eu tinha na minha mente é que não tinha nada de muito interessante para mostrar. Então eu falei, não tem para que eu gravar. E ao mesmo tempo eu estava focado em resolver outras questões. Então nesse período muita coisa aconteceu. Aí você fala, muita coisa aconteceu e não tinha nada de interessante. É que sei lá, eu não achava que era algo legal de mostrar para vocês, mas no final era basicamente esse o objetivo do canal, mostrar para vocês a rotina real. E essas coisas que não eram interessantes era porque eram coisas talvez negativas. Então, por exemplo, uma delas foi que o contato, aquele lead que a gente teve no primeiro vídeo, que a gente fechou, teve toda a comemoração, ele deu um ghost na gente, sumiu. E a gente tá até agora, tentando contato. Falei com ela esse tempo atrás, esse lead é um lead de restaurante, de marmitaria e tal. Falei com essa pessoa e o que ela basicamente me disse é o seguinte, eu vou fazer com vocês, só que eu tenho que encerrar o contrato com a outra assessoria. Então, tem que esperar isso acontecer. Então ela provavelmente tá enroscada, às vezes tem multa, tudo pra ela acertar. Então não tem o que a gente realmente fazer. Mas é uma coisa ruim, porque a gente primeiro contava com esse cliente novo pra chegar na nossa meta e contava com esse dinheiro entrando. Pra gente é importante pra, pagar as contas do escritório, pra reinvestir em anúncio. A gente tá rodando anúncio agora, então tem essas questões. Outra coisa também é que basicamente nessa época a gente tava investindo em anúncios. A gente parou ali no dia 10, se eu não me engano, um pouquinho antes do carnaval, porque era uma semana que já tava ficando meio fraco, os números já estavam mostrando pra gente que não valia a pena continuar. A gente viu também pessoas do cenário parando de investir e a gente parou com os anúncios. Só que a gente teve, daí pra trás, cerca de 15 leads. E desses 15 a gente ainda conseguiu 2 indicações, que inclusive tô pra fechar com uma. Que é a reunião que eu vou... Reunião não, né? É uma pessoa que eu vou ligar hoje pra tentar confirmar a proposta. Mas basicamente, desses 15 leads que a gente tinha, ontem eu tava fazendo os cálculos, né? Arrumando ali, eram cerca de 30 mil reais o total de propostas. É lógico, tinha a divisão ali de propostas realmente já feitas e tinha aquelas que era da nossa cabeça, né? Então, considerando a qualificação do lead, o que a gente já tem de informação dele, o que já foi feito ali, o que já foi coletado de informação desse lead, dava X valor, a gente colocava ali só pra gente falar, esse é o dinheiro que tá na mesa, entendeu? Basicamente, a gente não conseguiu fechar nada ainda. A gente tem proposta em aberto, a gente tem lead que conversou, porém vai jogar pro próximo mês. Tem lead que agora tá acertando contas em relação à contabilidade, a jurídico, e não tem como assumir esse custo agora, pediu pra chamar no próximo mês também. Então, é basicamente o processo que realmente acontece. Nem todo lead que chega, na verdade, né, a maioria dos leads que chegam não fecham, chega um lead hoje, mas
marquei a chamada hoje e vou vender pra ele hoje. Não necessariamente é assim. Chega um lead hoje pra gente, pode ser que daqui uma semana ou um mês ele vai fechar. E isso acontece normalmente. Esse é um processo que vem acontecendo e que eu acho que acontece com outras agências também. Seja ela gigantesca ou seja ela uma agência igual a gente que tá iniciando, basicamente, né? Então é um processo. O problema é que, assim, pra gente é complicado pelo fato de que, pô, a gente precisa que a grana entre pra reinvestir e escalar ainda mais, entendeu? Então acaba deixando a gente até um pouco frustrado. Então pega um lead que tinha confirmado, fez puta comemoração, a gente deu boas-vindas, criou o grupo, começou algumas coisas e a pessoa some. Então deixa a gente um pouco frustrado. E por isso que eu não quis trazer pra vocês, que eu falei, pô, qual é o sentido de eu trazer uma coisa ruim? Mas na verdade esse é o objetivo do canal, mostrar pra vocês qual é a rotina real. E além disso, tem ali, por exemplo, atrás de mim, né? Depois eu até posso mostrar pra vocês, não tem por que eu esconder também em relação a valores, né? De propostas. Mas, por exemplo, teve um dia que o total eram 4 reuniões, o total de 5.800 basicamente de proposta em aberto. Eram 4 reuniões para fechamento. Os 4 leads deram no show. Então, tipo assim, isso joga a gente lá embaixo. A gente tá com uma puta expectativa, porra. Temos 4 leads que tem a chance muito grande de fechar. Se fechar, são, sei lá, 6 mil que vão entrar no caixa. E aí a gente vai ver as pessoas não aparecem. Tipo, a pessoa não responde e tal. 3 desses, né? Um só remarcou, beleza, que inclusive eu tenho que confirmar com ele a venda hoje. Mas os outros 3 basicamente falaram que, pô, não vou fazer agora por causa de valor. Só que a gente nem tinha apresentado valor. E aí eu começo a correr atrás pra entender, tá, aonde tá o meu erro nisso? Foi um erro na qualificação? Foi alguma coisa que faltou? Foi o criativo que trouxe alguém errado? Foi meu formulário que não qualificou o lead direito? E depois o SDR que não qualificou mais um pouco ele? Então, tipo assim, a gente começa a pensar nessas coisas. E, pô, eu tô investindo, tá chegando o lead, mas esse lead vai fechar comigo depois. Inclusive, dessas 3 pessoas, uma delas eu tô pra converter ela no próximo mês. Eu consegui chamar ela, fiz uma proposta nova, baixei sim o valor, porque no momento a gente precisa fechar. Lógico, também eu coloquei um limite ali, porque a gente também não tem como entregar de graça, né? Porque tem um trabalho feito, tem toda uma estrutura que é implementada, então não tem como simplesmente colocar qualquer valor só pra, pô, vou pagar o tráfego, vou cobrar 15 reais. Não, isso é impossível, porque a gente tem uma estrutura pra manter. Então, assim, reduzir o valor, porém a proposta vai ficar pro próximo mês. Só que eu já tô pensando no próximo mês eu vou aumentar o valor, porque assim, essa proposta que eu fiz pra ele era pra agora, pra ele fechar agora. Ele não fechou, então no próximo mês o valor vai ser maior. E aí, tipo assim, tem mais uns 2, 3 que estão nessa mesma pegada. Tipo assim, beleza, reduzi o valor, outros que eu não reduzi, mas vou fechar no próximo mês. Enfim, a gente tem lead pra trabalhar. Não tá ruim, o que tem de proposta em aberta tá interessante. Igual a gente tá testando o TCV e MRR. A gente nunca fechou um TCV, só que a gente tem tipo umas 3 propostas de TCV em aberto. Igual um que eu vou confirmar hoje é uma proposta de TCV para 3 meses de contrato, seria mensal 1.700, total, se ele fosse simplesmente multiplicar, né, por 3 meses os 1.700, seria 5.100. A gente chegou em 4.300 para ele em 6 vezes no cartão, que no momento ele falou que para mim faz mais sentido esse. Só que assim, ontem era o dia de confirmar com ele, cara, infelizmente, né, ele tava, parece até brincadeira, mas tava num velório. Então, tipo assim, é até errado, tipo, eu tô rindo, mas tô rindo de desespero, porque, pô, você espera um tempão para poder conversar com a pessoa, é o lead, tipo assim, você vê que aquele cara é o que tá afim realmente de fechar, que tem um puto interesse, demonstrou interesse, só que aí no final, quando você vai ver, tipo, aparece uma coisa assim, você fala, mano, é impossível que isso aconteceu comigo. E olha, não é a primeira vez, já tivemos outros casos de perder contato com o lead por conta de motivos como esses. Lead que tava internado, lead que tava doente, brigou com o marido, então tem várias coisas que vão acontecendo. Então, tipo assim, é um bastidor que a gente acaba não achando tão interessante. Então esse vídeo aqui é mais pra atualizar vocês de tudo que aconteceu, mostrar pra vocês o que realmente vocês, na teoria, perderam, né, dessas últimas 2 semanas. Mas basicamente foi isso. E aí mais uma coisa que aconteceu, né? No segundo vídeo, vocês viram que chegou o Gabriel aqui para ajudar a gente no comercial e tal. E hoje o Gabriel já não tá mais aqui. Então, tipo assim, na verdade já faz 1 semana que ele não tá aqui. Então, significa que ele ficou 1 semana, na semana seguinte ele já não tava mais aqui. Basicamente isso. O que acontece? O Gabriel, cara, ele é uma pessoa muito boa em relação a vendas, ele desenrola muito bem. Ele basicamente faz isso para ele mesmo. O Gabriel, para quem não sabe, ele é meu irmão e ele é um vendedor, tipo assim, sei lá, de natureza. Ele, por onde ele passou, ele trabalhou com essa parte de vendas, de atendimento. E hoje ele trabalha com música, ele é músico, ele é cantor. Então ele vende os próprios shows dele. Então ele trabalha com isso. O que acontece é justamente esse ponto que eu acabei de falar. Ele tem a própria empresa dele. Então ele não consegue dar atenção pra nossa e dar atenção pra dele. Uma delas vai ficar sem essa atenção. Então ele tava desenrolando, tava trabalhando os leads,
tava tendo evolução sim, porém às vezes acabava faltando um pouco de atenção nessa parte, pra gente e pra ele. Então no final a gente acabou conversando e resolveu que não faz sentido e até que foi um pouco precipitado trazer o Gabriel, porque as coisas estão começando a andar, estão começando a melhorar, então, só que a gente ainda não tem uma estabilidade para manter alguém, e a gente querendo não tinha um custo com o Gabriel que talvez pudesse ser revertido para outra coisa, para um aluguel, para um custo de tráfego, ou enfim, para algum evento para ir, enfim, é um custo que naquele momento pra gente iria ajudar? Iria, mas não era o essencial, então é uma coisa que dá para desenrolar ainda, vai um pouco nos enroscos, porque eu sou eu e o Felipe, então a gente cuida basicamente de tudo sozinho, então acaba enroscando um pouco nessa questão, a gente acaba se atrapalhando, tipo assim, pô, na organização, toda a demanda cai sobre a gente, então o Gabriel ajudava nisso, ele me liberando dessa parte de comercial, de SDR, de closer, eu conseguiria focar em outras coisas, mas infelizmente não era o momento para isso, então vale mais a pena segurar esse dinheiro pra gente e investir em outras coisas. E aí, pra vocês entenderem, tá? Aqui a gente tá colocando tudo que a gente tem em relação às metas, ao que tem de lead. Então, basicamente, desse lado aqui, na direita, são os leads que a gente já fez, já elaborou uma proposta e chegou a apresentar. E essas pessoas, basicamente, tipo assim, deram no show, sumiram. E desse lado aqui, são aqueles leads que a gente, tipo assim, considera que sejam interessantes, com base na qualificação que foi feita, quando a gente aplicou Band e tudo. A gente pensa, pô, o valor que poderia ser proposto para essa pessoa é X por mês. Então, beleza, é o que tá aqui. Então, ainda tá desatualizado, tá faltando algumas coisas, mas desses leads que são, tipo assim, um talvez, tem 11.900 mais ou menos, e desses leads que já são, tipo assim, leads mais certeiros, a gente tem 11.800. Tem proposta aberta, tem coisa que dá pra converter, que dá pra fazer venda, só que exige um tempo trabalhar o lead. Igual eu falei pra vocês aqui, por exemplo, esse André aqui, é o lead que eu vou confirmar com ele hoje, que inclusive, tipo, era pra ter sido ontem, não deu certo. 4.300, que vai entrar de uma vez, entendeu? Que é um projeto em TCV. Falando nisso, ó, então aqui tem a primeira frase, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, que é já vendeu hoje, fica bem em cima do nosso quadro, onde a gente coloca as metas, coloca o que tem de lead aberto, inclusive eu apaguei tudo, no começo do vídeo tava cheio, eu apaguei tudo e vou ajustar. Tá ficando meio escuro, mas é porque o dia mesmo tá ficando escuro, ó. O sol tá indo embora, então a iluminação tá ficando meio complicada por aqui. Não que a gente não tenha luz, a gente tem, mas eu não vou pegar só para fazer esse pequeno pedaço do vídeo. Então, essa é uma frase, aí aqui a gente tem outra, que é o que você fez hoje para chegar no seu objetivo. Então, às vezes você tá lá moscando sentado, aí você olha para essa parede aqui, lê essa frase, aí pesa na mente, aí você vai fazer as coisas que tem que fazer. Aí aqui, bem em cima da mesa do café, da bancadinha do café, geralmente quando a gente quando vai comer alguma coisa, tem logo a frase que combina muito bem. Tá de boa por quê? Já conquistou tudo que você queria? Então toma mais uma lapada também. Aí aqui, ó, tem nossas coisas, né? Aí aqui tem um negócio que eu fiz porque o Gabriel tava aqui na época ainda, e eu vou explicar para vocês. Então vamos lá, basicamente aqui é um cronograma, né? São 2 cronogramas, esse aqui é do período da manhã, esse aqui é do período da tarde, e aqui é basicamente um guia pra gente qualificar o lead A, o lead B e o lead C. Vou explicar um pouquinho melhor pra vocês, mas eu fiz isso quando o Gabriel tava aqui com a gente, durante uma semana, que vai servir pra gente usar também com pessoas que entrarem e pra nossa própria organização. Às vezes eu tô fazendo uma chamada, às vezes eu esqueço, eu bato o olho ali, eu já sei o que eu tenho que falar, já sei qual que é meu lead. Enfim, isso ajuda bastante na própria organização da agência em si. Então, bora lá. Aqui tem um cronograma da parte da manhã, tá? Lembrando, isso aqui a gente fez baseado na nossa experiência, então não tem certo, não tem errado, é o que a gente achou que era bom pro momento. E a gente já colocou de um jeito que dá pra tirar, dá pra trocar. Aqui eu também, ó, aí. Também tem algumas cópias aqui, ó, que dá pra trocar também, dá pra ficar na mão. Enfim, a gente fez de acordo com o que a gente achou necessário no momento, mas, como eu disse, pode ser melhorado, pode ser ajustado com o tempo. Basicamente, aqui é o cronograma da parte da manhã, da hora que chega até o almoço. Aqui era a parte da tarde, depois do almoço até a hora de ir embora. E aqui embaixo é uma das coisas que eu acho que é mais importante pra gente, que é a qualificação do lead. Como eu disse, não leve isso como certo ou errado. Você tem que ter o momento da sua agência. Pro nosso momento, isso aqui é o que tava fazendo sentido. Então você tem que entender o momento da sua agência. E aí, se você quiser, lógico, replicar isso aqui, fica à vontade. Mas pra gente, nesse momento, é isso daqui. E tem coisas que a gente já tá adaptando, que a gente vai mudar depois. Então é isso, galera. Agora eu vou dar uma pausa pra almoçar aqui. Já tá na hora, já tô com fome. Mais tarde eu vou organizar esses vídeos que tem aqui. Vou mostrar pra vocês também um dos motivos para eu ter sumido foi que eu enfiei a cara naquele computador, eu fiquei procurando CRM, fui atrás, até eu chegar no ponto de tentar montar um que, tipo, tá dando certo, mas tem ajustes, mas isso depende de custo, etc. Enfim, para a organização do comercial, porque eu entendi que no início, lógico que a nossa entrega pro cliente é importante, só que o comercial ele é mais importante, porque se eu tenho cliente, eu não tenho para quem entregar. Basicamente isso. Com clientes novos entrando, com caixa entrando, a gente consegue aumentar a estrutura, trazer mais pessoas para ajudar a gente na entrega,
entrega. Então uma coisa leva a outra, mas no momento o mais importante pra gente é o comercial, é trazer cliente novo, é gerar caixa, é conseguir manter a estrutura ativa. Então depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, vou organizar a planilha ali, correr atrás pra poder fazer follow-up hoje, tem muito lead que sumiu, preciso trazer o contato de volta. Tem tipo, sei lá, 5, 6 leads que chegaram e teve o primeiro contato assim, tipo, preencheu o formulário, mandou uma mensagem pra gente, mas nunca deu uma atenção. Eu ligo, a pessoa recusa e fala, ó, não consigo atender agora. Então tipo assim, tenho interesse, mas agora eu não consigo falar com você. Aquele cara que atende e fala, cara, eu não consigo falar com você agora, mas eu tenho interesse. E tem aquele cara que literalmente manda mensagem e fala, Guilherme, cara, eu tenho interesse sim, porque a gente faz um follow-up meio agressivo, quando a gente meio fala assim, pô, esse lead já não dá mais pra ficar indo atrás, então vou fazer o último aqui pra ver se ele volta. É meio que um follow-up agressivo, jogando a culpa no cliente. Depois eu até mostro pra vocês aqui. E aí tem pessoa que volta e fala, cara, eu tenho interesse sim, só que nesse momento eu não consigo te dar atenção. Assim que eu estabilizar as coisas aqui, organizar tudo, eu volto a falar com você. Então tem casos e casos. Por isso que tem que ter entrada de lead todos os dias. Então vamos sair, daqui a pouco eu volto com vocês. Fala, turma, voltamos, almoçamos, já faz um tempo que a gente almoçou, só que agora já é 2h30, mais ou menos. E a gente almoçou, era meio de pouquinho, só que eu parei pra fuçar com as coisas do comercial, organização ali, acabei não gravando, e aí eu lembrei de gravar agora e tô voltando pra vocês aqui. Seguinte, eu tô basicamente organizando tudo em planilhas, eu até tô tentando desenvolver alguma coisa lá pelo Lovable, só que assim, toda hora acaba o crédito e sempre tem uma coisa nova pra fazer. Tem em relação melhorias no sistema que, adicionar uma função nova, adicionar uma aba nova e tal, mas sempre tem um errinho também que a gente tem que ficar corrigindo. E cada vez que você vai fazer, tem que... Ou você espera renovar o pacote, né, mensal ali, ou então você compra crédito adicional. Ou seja, você tem que ficar gastando toda vez. E acaba muito rápido. Tem coisa que você faz uma alteraçãozinha básica ali, na sua cabeça é básica, né, porque você mandou um IA fazer, e aí demora um tempão pra acontecer ali, e aí gasta muitos créditos. Então, não tem muito o que fazer. Mas basicamente, então, nesse período, né, antes de ter o sistema pronto, eu tô organizando tudo em planilhas, porque eu preciso de alguma maneira enxergar aonde a gente tá, o que a gente tem de leads, quais são as propostas em aberto, o que é follow-up, o que não é, e o que é reciclagem. Pra gente, a gente tem uma métrica, né, que a gente chama de reciclagem, que são os leads que, por exemplo, entraram em contato, preencheram o formulário e por algum motivo não fecharam agora, mas tem interesse, é um lead que faz sentido manter um contato ou chamar depois, então a gente coloca uma planilha ali pra tratar esse lead como um, por exemplo, daqui a um tempo, sei lá, preciso bater meta, preciso vender, pô, o tráfego tá fraco e tal, então eu tenho esse lead que eu tô tendo um relacionamento com ele, vou manter um contato pra reativar ele e tentar fazer uma venda para ele. Então esse é o nosso lead de reciclagem, é basicamente realmente reaproveitar um lead. Tem lead que conversou com a gente, fechou com outra assessoria, tem lead que agora não consegue, então a gente coloca como reciclagem para daqui a um tempo entrar em contato de novo e aí trocar essa ideia. Agora eu vou mostrar para vocês ali um pouquinho da planilha, bem simples, mas vai me ajudar bastante. A planilha é essa daqui, aqui tem os contatos dos leads, né? Vou tentar tampar aqui para não vazar. Aí tem o nome, contato, e aí tem aqui o tipo do lead, né? O nível dele, se é lead A, lead B, lead C. Aqui tem uma observação sobre o lead e basicamente a cadência de follow-up. E aqui tem uma outra aba, que é a aba de reciclagem, que são aqueles leads que eu comentei com vocês. É até lead de antigas vezes que a gente vai mantendo aqui uma organização para ter o contato deles para poder chamar depois quando for viável pra gente ou para ele. E ali eu comentei sobre lead A, lead B, lead C, né? Que tem uma coluna de status ali que basicamente define pra gente a qualificação do lead. Então isso é com base no nosso ICP, que a gente sentou, desenhou tudo certinho. É com base no faturamento do lead, no momento atual desse lead, se ele é um lead que tem um faturamento maior, que já está disposto a investir mais, se ele é um lead mediano ou se é um lead ruim. Então a gente trabalha com essas três categorias no momento, lead A, lead B e lead C. Tem assessoria que a gente conhece que trabalha, tipo assim, até com lead E, se eu não me engano. Eu não faço nem ideia do que tem nessas qualificações, só que assim, a gente que tem uma assessoria que eles têm muito lead entrando, então deve ter vários tipos ali, são várias categorias, né? Pra gente A, B e C, por enquanto, com o volume de leads que a gente tem, é um volume interessante, é uma classificação interessante. E isso ajuda a gente na hora de fazer uma reunião, de montar uma proposta, de classificar, de entender se o anúncio tá bom ou se tá ruim. Então, por exemplo, se o meu anúncio ele tá trazendo muito lead C, mais lead C do que lead A e B, eu sei que é um anúncio que talvez não esteja trazendo o lead que eu preciso. Então, pode ser o anúncio em si, que não tá se comunicando com o lead que eu preciso, pode ser o meu público, que não traz o lead que eu preciso. Então, tem esses vários fatores aí que vai acabar influenciando. Agora, se tá trazendo bastante lead A e lead B, aí beleza, aí já tá melhor. Melhor ainda se fosse só lead A, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, é tudo para buscar otimizar o processo, entender o que realmente vai fazer sentido pra gente. E depois entender também, pô, tá mais fácil fechar com lead A, um lead B ou um lead C. Beleza, hoje nossa carteira de clientes, ela tem mais o quê? Mais lead A, mais lead B ou mais lead C? Ok, esses lead C representam quanto do faturamento? Tá, faz sentido talvez descartar o lead C, porque assim, quando a gente fala de lead C, que é um lead que tem baixo faturamento, é até uma coisa que já é comum no mercado, a gente falar que quanto menos o cliente paga, mais trabalho ele dá. Isso acaba sendo, sei lá, é automático, é um padrão.
todo lead, todo cliente que paga menos, ele sempre dá mais trabalho. Ele fica no pé, ele enche o saco, ele não te entrega o que você precisa. Então a tendência é que esse lead dê mais trabalho. E aí chega uma fase das assessorias que começa a trabalhar tipo assim, pô, demitir esses clientes, porque às vezes não faz realmente sentido manter na carteira, porque são clientes que dão mais trabalho, consomem mais tempo, mais energia do que um cliente que paga mais, entendeu? Não é assim pelo fato do cliente pagar menos, é pelo fato dele dar mais trabalho do que quem paga mais, entendeu? Agora eu vou continuar aqui essa organização, que tem bastante coisa para organizar ainda. Daqui meia hora a gente tem mais uma reunião e depois eu volto para atualizar vocês e aí eu vou finalizar o vlog, fechou? Até daqui a pouco. Fala, turma, tô de volta aqui. Agora eu vou fazer uns follow-ups, igual eu comentei com vocês. E seguinte, só para explicar para vocês aqui. Eu tô com esse papel aqui, basicamente, com alguns contatos anotados para follow-up de reativação mesmo, de lead que chegou e não deu continuidade, lead que chegou, teve um certo contato com a gente, mas depois desapareceu, demonstrou interesse e sumiu. E tem um deles em específico que é um lead que eu vou fazer follow-up de negociação. Já foi feita uma proposta para esse lead e ele não deu mais retorno para a gente. Então, eu vou reativar ele para ver se eu consigo trabalhar essa mesma proposta ou até, quem sabe, negociar com ele. Então, meu objetivo aqui agora é fazer algumas ligações e tentar conseguir um reagendamento, né? Marcar uma call de qualificação, porque tem leads aqui que seria reagendar, que não compareceu na call. Tem lead aqui que eu vou estar marcando a primeira call de qualificação mesmo. Então, é isso. Porque basicamente a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 leads aqui que a gente tem para fazer a ativação, basicamente. São leads que chegaram, tiveram o primeiro contato, mas ainda não tiveram a chamada de qualificação com a gente, porque a gente liga, não atende, manda mensagem, não responde. Às vezes responde depois de um tempo, às vezes a gente liga, a pessoa recusa e vai lá no WhatsApp e fala que não pode atender. Então assim, demonstra um certo interesse, mas a gente não conseguiu um momento propício para falar com aquela pessoa. E é isso que eu vou tentar conseguir aqui agora. Vou ligar para eles e identificar o que acontece. Na verdade, só para explicar para vocês também, eu já fiz 2 ligações, tá? Eu liguei pro Juan, que é um dos leads, falei com ele e marquei uma call para hoje às 9 da noite, que é o único horário que ele consegue falar comigo. Então, às 9 da noite, vou ligar para ele. E aí tem o Guilherme, que é um outro lead, que é esse de negociação. Liguei 2 vezes chamada normal, não deu certo. Agora eu vou ligar no WhatsApp para ver se eu consigo falar com ele. Se eu não conseguir, amanhã eu tento de novo e bola para frente. A gente vai fazer essa cadência aí até a gente conseguir o contato ou até ser bloqueado. Alô, Guilherme? Opa, Guilherme. Guilherme aqui também, xará. Cara, você entrou em contato com a gente um tempinho atrás, tá lembrado? Isso mesmo. Irmão, a gente te passou uma outra proposta ali no áudio. Creio que você não tenha escutado, porque eu acho que é meio difícil recusar aquela proposta. Mas se você quiser, eu posso repetir aqui pra você. O que você acha? Eu tô um pouquinho ocupado, que agora eu acabei de chegar, eu vou fazer a massa e eu não vou conseguir te falar com você agora, entendeu? Tá. Eu posso estar marcando algum horário com você aí pra nós estar ligado aí. Tá, beleza então. Amanhã, às 3 da tarde, o que você acha? Pode ser. Pô, amanhã então posso te ligar esse horário? A gente pode entrar na call no meeting, pode ser? Pode ser. Tá, coisa rápida, tá? Tipo, entra pra conversar pro sim ou pro não, que pelo menos eu te apresento a proposta, fechou? Fechou então, irmão. Tá, valeu então. Vou te fazer uns lembretes pra você não esquecer. Abraço. Valeu. Beleza. Sucesso, né? Conseguimos marcar com esse lead, mas assim, já tivemos outras vezes que a gente liga, marca a pessoa e eles não aparecem. Simplesmente, acho que não trata como um compromisso real. Nesse caso aqui, eu até tentei ainda conversar um pouco a mais com ele, mas ele tá sempre, dá pra ver que ele tá toda hora tentando encerrar a chamada, né? Eu iria falar mais algumas coisas, passar pra ele um senso de ter um compromisso, mas não deu certo. Porém, marcamos pra amanhã às 3. Durante o dia eu faço algumas ativações de lembrete nele, mando algumas mensagens de lembrete e na hora eu ligo pra ele ali e vou ligar até ele atender ou até ele recusar e falar que não consegue atender. Então, basicamente é isso. Vamos para a próxima ligação. Bora para mais uma. O número digitado está incorreto. Número incorreto. Bom, tá dando número incorreto aqui na ligação normal. Eu vou pelo WhatsApp, porque o contato tá salvo no WhatsApp. Não entendi qual é o sentido disso, mas vamos lá. Ó, o Abner recusou a chamada aqui, mas mandou uma mensagem falando que me liga de volta. Então, eu vou responder com ele e ver se eu consigo marcar um horário para ser mais fácil de ter esse contato com ele. Bora para mais um. Aí é assim mesmo, tem gente que atende, tem gente que recusa e manda mensagem, tem gente que atende e desliga, tem gente que nem atende, então é um trabalho realmente meio chato. Não é tão ruim quanto prospecção fria, porque ainda tem a chance todo dia atender alguém que entrou em contato, então você já tem pelo menos um contexto para tratar com essa pessoa. Prospecção fria é ainda pior. Bom, não atendida, eu vou ligar mais uma vez para ela, para ver se eu consigo esse contato.
Geralmente, quando não atende, o que eu faço? Eu ligo 2 vezes normal e eu ligo 1 vez no WhatsApp. Liguei as 3 vezes e não atendeu, aí eu vou no WhatsApp mandar mensagem pra pessoa, um áudio ou um texto mesmo, falando que tentei entrar em contato, mas não consegui. Então, pelo menos assim, eu tenho uma ancoragem com a pessoa que, pô, eu tentei te ligar antes, mas você não me respondeu, entendeu? Então, às vezes acaba até ajudando. A pessoa, ela às vezes não atende porque ela desconfia, pô, sei lá, às vezes pensa que é cobrança ou algo do tipo. É um número desconhecido, né? Nem sempre raramente vão pegar e salvar o contato da agência, então vão achar que é um número desconhecido. Quando você manda mensagem após ligar, ela vai falar assim, pô, era eles estavam me ligando. Então ela te dá uma atenção. Fala, turma, então é isso. Follow-up encerrado por aqui. Liguei para as pessoas que eu tinha que ligar. Consegui, de 7 leads, eu consegui que 2 pessoas me atendessem, então já é um número legal. E agora é fazer a capa com essas pessoas e ver se a gente consegue trazer uma conversão real disso daí, né? Um deles é um lead basicamente de reativação, né? Um lead que preencheu o formulário, teve o primeiro contato, mas acabou não levando adiante. E o segundo lead que eu consegui falar é um lead de negociação. A gente já apresentou uma proposta, esse lead ele declinou, então a gente vai negociar com ele para ver se consegue fechar alguma coisa, porque é um lead interessante. E a gente precisa fechar também. Então, lógico, igual eu falei no início do vídeo, tem um limite também, não dá para descer o preço lá embaixo por conta da entrega, uma entrega muito boa, mas a gente consegue negociar sim, porque a gente sabe que dá para fazer isso. E aí, com o tempo, é lógico, a gente vai melhorando e começa a escolher mais os nossos clientes. Então, às 9 eu tenho uma chamada, vou ver se eu consigo gravar para vocês, é uma chamada de pré-qualificação, então é tranquilo, né? Perdão, uma chamada de qualificação, e se der eu gravo para vocês, senão eu encerro o vlog. E amanhã, às 3 da tarde, também tem uma possível chamada de negociação com esse lead que eu comentei aqui. Então é isso, se der tudo certo, eu gravo para vocês, vai acompanhando. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, comenta se você quiser comentar, e tamo junto. Valeu!